a transformação que você vende? Por quê que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitas vezes a pessoa tem a percepção assim, não, eu vendo um produto, eu vendo um serviço. Na verdade, você não está vendendo isso. Você está vendendo uma transformação que a pessoa vai obter, o resultado que ela vai obter após a sua sessão. Tá? É, inclusive, super importante que você alinhe as expectativas, tá? Eu sempre falo isso para quem vende produto, para quem vende serviço e para quem vende coaching, sessão de coaching, é ainda mais importante que você alinhe qual é a expectativa do seu cliente com o seu real, a sua real capacidade, tá? A real transformação que você vende, tá bom? Porque às vezes o que acontece? O coach chega na sessão de coaching com outro pensamento. Chega na sessão, por exemplo, vou dar um exemplo, tá certo? Qual é a transformação que você vende? A transformação que eu vendo é ajudar pessoas a ter um casamento feliz e equilibrado. Ou ajudar pessoas a equilibrar carreira e vida pessoal, né? Para mim, essa é a minha transformação. E aí, o que acontece? Chega uma pessoa para você que não sabe disso, não sabe que a sua transformação é essa, que esse é o seu nicho, essa é a sua área específica, esse é o seu objetivo, e ela quer para chegar para você para, sei lá, perder 30 quilos. Pode acontecer? Pode ser que ela consiga com o processo com você? Pode. Você pode ter ferramentas que vão ajudar ela sim. Mas entende que se ela vai com essa expectativa e a transformação que você vende é outra, é muito mais fácil dela se frustrar. Por isso que é importante fazer uma seleção dos seus clientes, para saber se a pessoa que está comprando de você, ela é mesmo uma pessoa que está alinhada com o que você pode entregar. Quanto mais específico você for, provavelmente melhor para o seu negócio vai ser, porque você vai ter a expertise específica daquela área, tá? Então não tenham medo de se tornarem específicos, tá bom? Eu vejo que muita gente tem esse receio por causa dessa coisa de, mas aí eu vou perder clientes. Não. Aliás, talvez sim, mas não necessariamente, tá bom? Talvez você perca, mas aí você ganhe muito mais a longo prazo, porque você vai poder cobrar mais caro, porque você vai ter mais expertise, vai ser mais fácil para você estudar, porque você vai ter mais perceber áreas que você precisa estudar mais dentro daquele nicho, tá? E se conectar muito mais com pessoas dessa área específica. Você vai se tornar autoridade naquela área, tá bom? Então, anotaram aí qual é o seu nicho, qual a transformação que você vende. Essa daqui é a pergunta de $1 milhão. O que te diferencia de outros coaches? Escreve essa pergunta aí e já coloca a sua resposta embaixo, tá bom? Porque essa eu vou querer saber também. Essa eu vou querer saber. O que te diferencia de outros coaches? O que me diferencia é uma entrega personalizada. O que me diferencia é que, se você é coach de relacionamento, né? Eu sou casada há 20 anos, tenho um relacionamento duradouro, tenho um relacionamento feliz, tenho filhos, meus filhos têm tantos anos, não sei mais o quê. Eu sou um case de sucesso na minha área, eu fiz uma transição de carreira que foi bacana, eu me tornei um coach, eu quero ser coach de outros coaches. Então, o que me diferencia foi que eu consegui vender tantas sessões de coaches e lotar a minha agenda no primeiro ano. Então, esse tipo de coisa é que vai se tornar o seu diferencial. E o seu diferencial está totalmente relacionado com a sua proposta de valor. O que é uma proposta de valor? É algo que você pode entregar para o seu cliente, tá? Que tem um valor, não necessariamente um preço, algo que vai interferir diretamente na imagem de marca que ele tem de você, certo? Então, a percepção de valor é super importante. Por quê? Concorda comigo que se eu tenho uma percepção de marca, né? Se eu tenho um valor, tá? Se eu sou conhecido por ser autoridade em uma área e tudo mais, 10 mil por 10 sessões de coach, fica barato? Fica. Mas se eu não tenho autoridade, se eu não tenho diferencial, se eu não tenho proposta de valor, se eu não tenho expertise na minha área, fica caro, não fica? Então é isso que você tem que estar pensando. Qual é o seu diferencial dos outros coaches, tá bom? Meu diferencial é que eu entrego material, complementar, eu faço exercícios, né? A maioria do processo de coaching tem exercícios, né? Mas pense em qual é o diferencial que você pode entregar. De repente, esse diferencial está no atendimento, está na sessão, está no pós-sessão, está no que você vai levar de organização para o seu coach, tá? Ou, às vezes, está na sua própria expertise, tá bom? Como eu falei no começo. Às vezes, o seu diferencial pode ser o resultado que você teve naquela área. Esse pode ser seu diferencial, tá bom?
essa questão do diferencial, ela pode ser muito mutável, tá bom? Ela pode ser uma coisa que vai precisar que você mude com frequência, que você aprimore, tá certo? Porque o que acontece? Muitas vezes, você começa com um diferencial e muitas pessoas começam a ter aquele mesmo diferencial que você, e aí não se torna mais um diferencial. É algo que todo mundo tem. E aí você começa a precisar encontrar outros diferenciais para chegar ainda mais alto, certo? Então, isso é normal que aconteça dentro da concorrência, tá bom? Vamos lá. Olha só, esse passo aqui é super importante antes de você começar a produzir seu conteúdo, tá? Por que eu tô falando disso? Porque a gente falou sobre nicho, a gente falou sobre diferencial, a gente falou sobre valor, a gente falou todas essas questões agora. E todas elas se reúnem nessa pergunta aqui. Quem é o seu cliente, tá? É isso daqui que você precisa ter em mente. É a mesma questão que eu falei no começo, de, às vezes, você tem um nicho, tá? Mas você começa a vender o seu processo para outras pessoas que não são seu cliente ideal daqui. E aí, com um tempo, você começa a precisar trocar de nicho, porque o seu cliente ideal se transformou e você também se transformou enquanto profissional, tá? Mas o que acontece quando você está aqui e você tem clientes ideais baseados nisso daqui, naquele seu nicho, naquela sua proposta de valor? Isso vai ser reforçado, isso vai ser construído, isso vai ser cada vez mais perpetuado, tá? Então, vamos lá. Quem é o seu cliente? Anota aí também. Hoje tem muita coisa para anotar, gente. Anotem também os insights que vocês forem tendo, as ideias que forem surgindo, tá bom? Então, coloca aí. Quem é o seu cliente? No caso, você pode até escrever o meu cliente, tá? E aí, eu quero que você coloque assim. Quais são os seus sonhos? Pode ser até em duas colunas, uma do lado da outra. Quais são os seus sonhos e quais são as suas dores, tá? E isso tem tudo a ver com o seu nicho, com a transformação que você vende, tá certo? Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você é um coach especializado em carreira, tá? Especificamente em transição de carreira, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os sonhos do seu cliente? Provavelmente vai ser ter uma carreira estável, crescer, alcançar a carreira dos sonhos, alcançar o cargo dos sonhos, ter um cargo que possibilita uma vida equilibrada, né? De repente, o sonho dele é ter tempo com a família e também ter uma alta renda, certo? Quais são as dores dele? Provavelmente não ter tempo com a família, não ter tempo com os filhos, né? Não ser valorizado no emprego que ele está, um baixo salário. E por isso ele vai procurar a transformação que você vende, que é uma transição de carreira simplificada, no exemplo que eu estou dando, né? Então você tem que pensar isso. Como é que a sua transformação vai entrar na vida desse cliente, tá? Entra a terceira pergunta que eu coloquei. Por que ele precisa de você? E isso também tem a ver com aquela pergunta anterior, do seu diferencial, tá? Por que é que, tendo 10 coaches de transição de carreira, por que ele vai comprar de você? Por que ele vai querer que você seja o coach dele? Talvez porque você já passou por 3 transições de carreira? Pode ser? Talvez porque você tenha aí uma expertise nessa área, você estudou administração, ou estudou psicologia, ou você vem da área de RH, pode ser também. Então, vai pensando nisso, tá? Quais os canais que ele acompanha? Isso aqui é muito importante para avaliar não só a sua concorrência, mas as referências que o seu cliente ideal vai ter, tá? O universo em que ele está inserido, tá bom? Por exemplo, se você é um coach Febracis, muito provavelmente um canal que ele acompanha é o canal do Paulo Vieira, ou o canal da Camila Vieira, tá? Se você é um coach de outra instituição, ou se você não está em uma instituição formalmente, você provavelmente vai ter outros canais que ele acompanha. Por que isso é importante? Para você saber qual é o universo, né? Qual é o aquário, vamos dizer assim, em que o seu cliente está inserido, tá? Para que você também não se torne repetitivo, certo? E para que você se consiga entender quem são referências para ele e que tipo de conteúdo ele anda assistindo que podem te ajudar a chegar mais perto dele, certo? Isso aqui é muito legal, principalmente para quem está trabalhando tráfego pago. A gente não está falando sobre tráfego pago nessa aula específica, tá? Mas, quando a gente fala de tráfego pago e anúncios, campanhas dentro das redes sociais, saber os canais que o seu cliente ideal acompanha é essencial, tá? Porque isso vai te ajudar a ser mais assertivo nos anúncios. Mas isso é conversa para uma aula específica, tá bom? E aqui eu coloquei informações adicionais, que não são tão adicionais assim, tá? São informações que normalmente, quase sempre você tem que ter, mas eu vou explicar por que varia.
idade, estado civil, profissão, hobbies, religião, posição política, nicho, né, como eu já falei antes, etc. Tem várias perguntas aí que você pode, várias informações que você pode preencher, tá? Por que eu botei adicionais, tá? Por quê? Essas informações, elas podem variar, dependendo do seu ponto específico, e algumas delas não vão ser tão importantes para você. Por exemplo, coloquei aqui, religião e posição política. Essas são as mais adicionais que você pode ter. Porque para alguns negócios não vai fazer diferença. Para algumas pessoas, para alguns nichos, para alguns profissionais, isso não vai fazer diferença. Agora, se você vende um produto super específico, ou se você é um profissional super específico, por exemplo, eu só quero atender pessoas cristãs. Aí você tem que ter a religião como uma informação do seu cliente ideal, tá bom? Talvez isso não seja importante para você, talvez isso não faça diferença para o seu método. Então, tudo bem, não coloca, tá? Mas você precisa ter clareza de quem é o seu cliente, certo? E não se preocupa, de novo vou falar, não se preocupa em ser específico. Isso vai te ajudar muito, porque vai te ajudar a chegar nas pessoas certas. Depois que você chegou no seu cliente ideal, você vai pensar, qual é a minha linha editorial? Maria, o que é linha editorial? Sabe quando você compra o jornal e aí tem os cadernos divididos por assunto? A mesma lógica é a linha editorial. Quais são os assuntos que uma pessoa vai ver quando ela entrar no seu perfil do Instagram? Porque, por exemplo, às vezes você é coach business, mas você não vai estar falando só sobre business em geral, tá? Você vai ter temas específicos dentro de business que você pode estar trabalhando, certo? Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o seu nicho é relacionamento. Qual a sua linha editorial vai ser o quê? Vou falar mais sobre casamento ou vou falar mais sobre filhos? Dependendo do que você gosta mais, né? Se aproximar mais. Vou colocar o exemplo do casamento. Então, você é um coach de relacionamentos. Mas a sua linha editorial, você quer falar mais sobre casamento, porque é o seu tema mais forte. Só que aí você pode falar também sobre filhos. Você pode falar também sobre família, sobre parentes, né? Sobre pais e filhos, né? Pais, mães. E aí, vamos dizer que você também, dentro desse espectro do relacionamento, você também gosta de organização. E pode ser um tema menor da sua linha editorial, não tem problema, tá? Por quê? Porque esse tópico está diretamente relacionado com os outros anteriores. Então, a sua linha editorial, ela pode ter de tudo, desde que você consiga conectar esses assuntos com o seu nicho e com o seu objetivo principal, certo? Então, por exemplo, se você é um coach de relacionamentos e você gosta de falar sobre organização, você pode falar especificamente sobre como organizar o seu tempo para ser produtivo e ter mais tempo para ficar com a sua família e ter mais tempo para dedicar aos seus relacionamentos. Se você é um coach business e você quer falar sobre, por exemplo, perfil comportamental, você pode falar sobre perfil comportamental dentro do meio business, tá bom? Pode falar sobre perfil de líderes, perfis para vagas, várias coisas desse tipo. Então, você precisa determinar esses pontos da sua linha editorial. Coloca aí os 3 ou 4 temas, tá? Que vão ter um principal, o seu foco principal, e outros que são variáveis, tá? Que vão ser menores dentro dessa escala, mas que são igualmente importantes para você, porque você tem expertise nesse assunto, certo? Por exemplo, vou dar outro exemplo. Vamos dizer que você é coach de saúde, tá? Então, um tópico que você vai falar, o primeiro tópico é saúde, geral, tá? E aí você entra, segundo tópico, alimentação, terceiro tópico, atividade física, quarta, mente, que aí pode entrar mindfulness, pode entrar meditação, pode entrar terapia, coisas assim, tá? E ainda pode ter um pouquinho de relacionamento também. Então, escolhe quais são esses temas que vão compor sua linha editorial, tá certo? É muito importante que você faça isso para que a sua produção de conteúdo seja mais fácil, tá? Porque assim, por exemplo, você já vai ter 4 temas. E aí você vai ver quais são as ideias que vão surgir para cada um desses temas. É muito mais fácil fazer isso do que sentar para pensar, por exemplo, o que eu vou falar de relacionamento hoje? E tirar da caixinha, tá? Quando você já tem isso determinado, você já sabe, é um post sobre casamento. Vou escrever isso aqui, tá bom? Dessa mesma lógica de linha editorial é como funcionam as categorias dentro do meu social post.
A gente, dentro lá da categoria, da área de atuação do desenvolvimento pessoal, a gente tem várias categorias. A gente tem divórcio, casamento, filhos, otimização de tempo, produtividade, transição de carreira, organização, versículos bíblicos, espiritualidade, um monte de coisa. Tudo isso pode ser tema da sua linha editorial, tá? Maria, tô perdida, não sei como fazer. Abre meu social post, dá uma olhada nas categorias que estão aparecendo no desenvolvimento pessoal para você, tá? Vai olhando nas categorias que você acha mais interessantes, que tem a ver com o seu negócio, e vai determinando. Essa pode ser uma excelente forma de usar o meu social post também, para ter esse norte, tá bom? Para seguir.